Ih, Temer. Deu? Deu. Agora deu. Então tá bom. Bom dia aí para todos que estão conectados. Obrigado, Fábio, pelo convite. Espero que a gente possa trocar uma ideia aí, orientar as pessoas, né? Eu acho que o objetivo, tanto seu como o meu, ao divulgar essa história, essas histórias de superação, não é exposição, né? Sim, claro. É a Aqui é muito ideia mais. de, é a ideia de orientar. Eu sempre digo para todo mundo que é muito difícil falar sobre essa história toda. Para mim é muito difícil até hoje. Foi uma situação de bastante sofrimento, foi bem complicado, mas eu acho que é uma obrigação que a gente tem, Sim, porque as pessoas encaram a cardiopatia como uma sentença, né? E é muito claro para mim que não é uma sentença, é uma missão, né? é uma missão. É uma missão. Então, se Deus deu essa missão para nós e a gente conseguiu sair vencedor, a gente tem que propagar essas histórias aos quatro cantos mesmo. Sim. O Temer, a gente é uma obrigação social, né? A gente não tem como se omitir, não tem como omitir, né? É, Verdade. claro que hoje, né, vendo tanta alegria, tanto do Riad como da Luísa, muita gente não imagina que tem muito sofrimento, né? Por isso que a gente fala do quanto é difícil muitas vezes relatar isso, né? É. Eu sou o famoso pai bobão, né? Aquele Somos dois. bobão e babão, né? Bom, Eu gosto muito de ser pai, eu gosto muito de criança. Eu acho que filho é bênção mesmo. Eu falo sempre com a Verusca, que está conectada aí nos ouvindo, que se eu pudesse eu tinha uns 5 filhos, porque eu gosto muito mesmo de criança, acho um barato. Eu tenho para mim que o cara que não é pai e a mulher que não é mãe, elas são pessoas que ainda não se entendem como ser humano, né? Obviamente que cada um tem uma realidade, cada um sabe de si, mas é uma experiência muito particular. É uma situação, é o famoso coração fora do peito, né? Então sim. a gente Isso de fato é um amor assim imensurável, né? Então, quando você se vê numa situação como nós nos vimos, eu me lembro ainda hoje aquele papo que a gente teve na recepção lá da UTI pediátrica, né? É uma situação assim de extrema impotência, eu fico imaginando você como médico, né? Porque eu ainda era leigo, né? Não conhecia superficialmente. À medida que o tempo foi passando, eu comecei a pesquisar e conversar, comecei a querer entender algumas coisas, mas nem de perto o entendimento que você tem como médico, né? Então eu acho que para você deve ter sido mais difícil ainda, porque as situações vão gerando um contexto que a conta não fecha. não Não, fecha. não fecha. Então, quando você começa a ter alguns parâmetros, né, você entende bem disso. E você fala, cara, nessa pressão, com esse PCR e essa com quantidade de leucócitos, não vai rolar, né? Afinal, não vai ser Não vai. feliz. É. Então, Eu, o Temer, eu falo para a Bianca que várias vezes a gente viu a Luísa morrer, né? Assim, é, falando em medicina, né? Os parâmetros alterados, exames laboratoriais ruins. Várias vezes a gente viu que a nossa filha estava por um fio, né? E acho que esses momentos eram realmente os mais angustiantes, né? Nesse momento a gente queria só ser pai, sabe? Assim, não tem entendimento nenhum. Porque a gente via que o limiar entre a vida e a morte estava muito próximo, sabe? é muito complicado, né? Eu acho que a ficha cai quando o médico diz que agora a gente tem que esperar reagir. Assim, Cara, eu ficava possesso com isso. vamos ver como é que vai reagir, como que vai responder. Quer dizer, não é uma receita pronta, né? Não tem uma coisa
Não é fácil, cara. Já faz algum tempo, felizmente, que a gente passou por tudo isso, né? A gente já está aí. Principalmente o último ano foi muito bom para o Riad, mais estável, mais fortinho, não teve internação. Então, o último ano e meio, a gente teve mais um pouco de paz, assim, né? Mas lembrar desse período, e eu sempre falo isso para todo mundo, eu faço questão de conversar com as pessoas, né? Tentar passar uma mensagem de fé, de esperança, assim como eu fiz com você aquela vez, né? Mas é muito difícil, porque a gente revisita aqueles momentos. Sim. E são momentos de extremo sofrimento, né? Então, para mim é muito difícil. Todas as vezes que eu vou falar sobre isso, eu acabo me emocionando, porque... Eu também. Passa um filme na nossa cabeça, né? De tudo que aconteceu, das vezes que muita gente achou que não ia dar, das vezes que indiretamente nos sugeriram de ficar com ele, porque ele poderia não virar à noite. Não foram poucas as situações, né? As intermináveis esperas na antessala do centro cirúrgico. Na UTI. Então, na UTI. Então, é uma situação, eu digo para todo mundo, cara, é só quem passa para entender o nível do estresse, o nível do sofrimento, é bem complicado. Muito, né, Temer? Eu também, no início, eu sempre falei muito abertamente sobre isso, talvez por ser médico, por querer orientar, porque a gente teve o diagnóstico da Luísa muito precoce, com 12 semanas, né? E a Bianca, quando recebeu o diagnóstico, não quis acreditar, eu fiquei um pouco em choque, assim, até fiz um relato recente que eu falei que naquele momento a gente só queria que abrisse um buraco no chão para a gente poder se esconder e chorar. Porque quando o médico obstetra que fez o ultrassom, que foi um ultrassom normal, foi um ultrassom morfológico, ele virou para a gente e falou assim, olha, a filha de vocês tem uma condição rara, eu não queria estar falando isso para vocês, mas o que eu já vejo já me impossibilita afirmar que é algo muito grande. Eu acho que você tem que se preparar. E com o olho cheio, a Bianca ficou com muita, assim, muita raiva daquilo naquele momento, sabe? Eles deram uma péssima impressão pra gente, mas eu só lembrava da imagem dele querendo chorar. Então, para mim, o diagnóstico estava certo. Né? Porque ele, apesar de dar um diagnóstico tão cruel, ele passou com tanta humanidade aquilo que deixou a gente... Eu já tinha certeza que a gente... Então, a gente se preparou. Nós nos preparamos desde as 12 semanas, sabe? Assim, então, a gente viveu intensamente essa paternidade, essa maternidade, essa gestação, e já sabendo que a gente não iria passar por bons momentos. Então, para a gente foi mais fácil aceitar o nascimento e o processo cirúrgico por ter sofrido antes. A gente sofreu muito na gestação da Bianca. Tornou esse processo um pouco mais... a gente conseguiu digerir mais fácil. Eu me lembro muito do ultrassom. O Riad foi diagnosticado, né, com um problema cardíaco quando a gente foi fazer o ultrassom para descobrir o sexo do bebê, né? Então, a Verusca estava grávida, 5 meses, acompanhando o pré-natal normalmente, nenhum apontamento de nenhum problema. E aí a gente foi num excelente médico ultrassonografista em Pinda, o Dr. Gregório, e ele, ao fazer o exame para descobrir o sexo, ele suspeitou que tinha um problema no coração. Ele disse, olha, eu não sou especialista, não quero me arriscar a dizer o que é, mas eu posso adiantar que é bem grave. Vocês precisam procurar um especialista em São Paulo. E aquilo foi um choque muito grande. Eu tinha acabado de sair de uma empresa para ir para outra. Estava num momento de transição profissional, que era uma incerteza, era uma aposta da minha parte, mas era uma incerteza. E aí, na sequência, veio esse diagnóstico.
foi muito complicado, porque eu queria muito um filho homem, né? Eu acho que todo pai quer, né? Um menininho para jogar bola, etc. E aí eu não consegui comemorar, porque eu fiquei em estado de choque, assim. Porque até então se falava em gravidez 100% saudável, tá tudo certo. E aí a gente saiu com esse diagnóstico de problema. E aí eu falei, cara, como é que vai ser daqui para frente? E aí eu comecei a pesquisar no Google e à medida que eu ia me aprofundando no tema, eu ficava mais desesperado, né? Porque a gente via notícias muito ruins desse tipo de cardiopatia, taxa de insucesso muito alta, um tratamento a princípio muito caro. O meu plano de saúde era regional, né? É regional, então eu já imaginei que muita coisa eu precisaria fazer com recurso próprio. E aí a gente demorou 10 dias, cara, para conseguir marcar com a especialista em São Paulo e poder, de fato, saber o que era. E aí foi um período terrível, terrível, porque a cabeça acho que é o maior inimigo que a gente tem, né? A nossa mente, ela prega peças, né? Porque você não sabe e começa a elucubrar, a fazer um monte de hipóteses na cabeça. Então, foi talvez um dos períodos mais difíceis nesse período pré-hospitalar. Foi complicado, né? E eu entendo isso, Temer, sabe? Porque quando a gente descobriu o diagnóstico da Luísa, a gente também foi na internet. Aí a gente olhava a taxa de sobrevida 10 a 15%, entendeu? Então a gente começava a ver coisa que a maioria dos relatos, né? Como não existem muitos centros especializados em cardiopatia congênita no país, e mais especificamente nessas cardiopatias mais complexas, porque tem alguns lugares que até tratam de cardiopatias mais simples, então a gente ficou meio apavorado. A gente agradeceu naquele momento, porque tanto eu como a Bianca fizemos faculdade no Rio, e aí a gente começou a entender por que a gente tinha vindo parar em São José dos Campos. Porque até então a gente não sabia. Eu quis vir para cá por causa da minha família, mas assim, eu acho que é um projeto de Deus muito maior, sabe? Porque São Paulo realmente foi por a gente estar nessa proximidade, talvez, que as coisas aconteceram de uma forma mais rápida. Porque a gente viu que não ia ter condições de ser operada pelo que tinha convênio, mas a gente viu que o convênio não cobria a equipe que tinha um sucesso maior dela. E aí, quando a gente viu o transtorno que a gente ia passar, a gente ficou assim, desesperado. Porque o tratamento de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, os honorários médicos em 150 mil reais. Falou, eu era médico residente, eu estava no segundo ano da residência de neurocirurgia, 5. Então, eu estava no ano que mais trabalhava na residência que eu era. Então, assim, eu não sabia como é que eu ia conseguir dinheiro, a quem eu ia recorrer. Por mais que a gente tivesse famílias bem presentes, é difícil, né? Quem vai ter disponível 1,5 milhão de reais? Então, a gente foi atrás de pessoas e foi difícil, viu? Não foi fácil. A gente encontrar o caminho, por isso que assim, o grande motivo dessa live, por isso que até hoje a gente mantém alguns grupos no WhatsApp, uma página para tentar informar e orientar as pessoas. A gente é bem acessível nesse sentido, passa o telefone para esses pais, tenta orientar, porque para a gente o caminho foi muito difícil. A gente não conseguiu chegar rápido a um grupo de advogados que conseguiu eliminar que a Luísa operasse com aqueles que nas mãos dele a Luísa teria chance de sobreviver. Quando a gente teve o diagnóstico, e aí, diga-se de passagem, né, Fábio, a importância do diagnóstico. Porque se você não tem um diagnóstico precoce, a taxa de insucesso é muito maior do que já é. Então, você ter um diagnóstico precoce, por mais difícil que seja, eu acho que a grande mensagem que a gente pode deixar para quem está passando por isso é não se desesperar, né? É difícil,
É uma situação muito complicada, envolve o lado pessoal, profissional e, por consequência, financeiro. São custos realmente altos, né? Existe aí, na grande maioria dos casos, uma batalha judicial que acaba acontecendo, como foi o meu caso, né? Mas tem que se pegar em Deus mesmo e seguir em frente, encarar isso como uma missão, né? Eu me lembro muito assim claramente na minha cabeça a minha mentalidade no sentido de, se tínhamos um problema desse tamanho, era porque a gente foi escolhido para passar por isso de alguma forma, e que a gente precisava passar por isso dando apoio a ele até quando esse apoio fosse necessário. Então, já com o Riad internado para fazer a primeira cirurgia, uns 2 meses depois da primeira cirurgia, que ele acabou entrando em falência cardíaca, eu tive que optar, né, em continuar trabalhando ou ficar com eles no hospital, e era uma situação muito complicada, e eu e a Verusca juntos já era muito difícil a gente conseguir segurar a onda, né? E ela sozinha ou eu sozinho ia ser mais difícil ainda. Então, eu resolvi deixar de lado a minha carreira naquele momento. Sabia que o preço era alto, que eu ia pagar, né? Ainda pago até hoje, porque tive um acúmulo grande de compromissos financeiros que eu não conseguia honrar na época. Mas eu não me arrependo, porque eu tinha muito claramente na minha mente que ele poderia de fato não sobreviver e que eu jamais ia me perdoar de estar vivendo a minha vida como se ela fosse normal, e de repente eu recebi uma ligação da Verusca dizendo que ele não tinha sobrevivido, para eu voltar para o hospital para participar aí de um enterro. Então, isso na minha cabeça sempre foi muito latente. Falei, mesmo que o final não seja positivo, eu quero estar com ele até o último suspiro, né? Então, isso foi uma coisa que desde sempre martelou na minha cabeça, essa possibilidade de fato ele não sobreviver, porque é uma conta que, do ponto de vista da medicina, não fecha. Não era para ter fechado, né? Então, felizmente, a gente está aqui contando 2 histórias felizes, né? Mas é muito complicado você passar por isso. Tanto eu como você, creio, tivemos uma estrutura muito melhor do que muitos puderam ter, né? A gente via lá famílias do norte do país, vivendo no hospital, lavando roupa na pia do banheiro, muitas vezes sem ter o que comer. Então, uma situação assim extrema, porque as pessoas não têm condição sequer de se manter em São Paulo. Quanto mais passar por tudo isso de uma maneira digna, né? E, felizmente, as coisas... a última palavra é de Deus sempre, e as coisas foram dando certo. No meio da turbulência, sempre quando via aquela conversa, agora tem que esperar reagir, e todos esperando que talvez não reagisse, que talvez não voltasse, e sempre tinha uma notícia de que, olha, não sabemos como isso aconteceu, mas a pressão estabilizou, a infecção diminuiu, o rim voltou a funcionar. Então, coisas que acabavam dando um alento, mas realmente não foi fácil. Ô, Temer, você falando aí, eu lembro uma vez que a cardiopediatra da Luísa chegou pra gente e já estava assim numa situação bem extrema, né? E ela perguntou, vocês acreditam, eu sei que vocês acreditam em Deus, vocês têm fé em Deus? Ela, sabe assim, ela questionou de novo a nossa fé. E a gente falou, claro, doutor, hoje é o que a gente mais se apega, é a nossa fé, porque a gente está vendo que a situação não está fácil. Ela falou assim, então, eu vou pedir uma coisa para vocês.
parem de questionar muitas vezes o trabalho que a equipe está fazendo e pode ter certeza absoluta, o que a gente tinha que fazer, a gente está fazendo. Agora, a Luísa precisa reagir. A gente não está vendo a Luísa reagir, a Luísa precisa reagir. Entendeu? E aquilo assim fez com que naquele momento eu e a Bianca, depois disso, a gente ajoelhou e a gente falou assim, olha, Deus, que seja feita a sua vontade. Se a nossa filha tiver que ir, que ela tenha paz. E se for da sua vontade ela tiver que ficar, que ela fique. Sabe, assim, naquele momento a gente entendeu que tinha algo muito maior, sabe? De todo aquele sofrimento, diante de todas aquelas limitações financeiras, e como você falou aí bem claro, eu já fui privilegiado de poder trabalhar, de ter uma família que me apoiava, que me acalentava quando eu estava fora dali, de ter o apoio da minha esposa, porque eu vi alguns pais se separarem durante aquele período, sabe? Porque é um período muito turbulento ali. Se a gente não se une, a gente vai facilmente. Porque não é fácil, é complicado para a mãe. A Bianca era assistente de pediatria até o último mês da gestação, a Bianca estava fazendo plantão de 12 horas em São Paulo, Marcelina, como residente. Então, assim, foi muito para a gente tomar essas decisões, sabe, de continuar a vida, brigar pela vida da nossa filha, foi muito difícil. Você falando aí, Fábio, no começo do tratamento hospitalar, eu fiquei extremamente revoltado, né? Principalmente muito Deus como entidade, não como pai. E aí eu fiquei muito revoltado e eu não queria saber falar. Para mim, aquilo, se Deus era bom, como que a gente estava passando por aquilo? Para que fazer isso com uma criança? Vários questionamentos, né? E a Verusca, ela teve um papel fundamental nisso, porque ela sempre teve muita fé. E muitas vezes ela falava para mim, eu fiquei nesse primeiro período de 7 meses do RIAD no hospital, eu fiquei muito mal, e eu chorava muito, eu andava por aqueles corredores do hospital e me questionando por que aquilo estava acontecendo. E ela falava assim, para de perguntar o porquê e pergunta o para quê, né? E de fato foi uma palavra sábia da parte dela, porque hoje a gente fazendo essa live, a gente conversando e dando apoio para tantas famílias, eu recebo, cara, inúmeras mensagens por WhatsApp, de números não cadastrados na minha agenda, pessoas que buscam informação. Felizmente, o advogado que nos auxiliou, eu o tenho indicado para várias famílias para que ele possa conseguir os pedidos liminares para a garantia do tratamento. E ele tem abençoado muitas vidas, porque ele não cobra. Ele fala, Temer, cara, eu não consigo cobrar, porque a pessoa já está uma situação tão complicada, vem pedir ajuda, e então a gente consegue alcançar muitas vidas e abençoar essas vidas através das nossas histórias e através das experiências que nós passamos, né? Não falando como um discurso vazio, mas falando como famílias que passaram por esse problema e que, felizmente, graças a Deus, conseguiram sair vencedoras, né? Então, eu sempre digo isso, olha, a cardiopatia não é brincadeira, você precisa, sim, cuidar do lado prático, a fé é muito importante, tem que colocar o joelho no chão mesmo, tem que orar mesmo, tem que pedir mesmo, mas é preciso olhar o lado prático, né? Quando o seu carro quebra, você não leva em qualquer oficina. Então, é impossível que com um problema cardíaco no seu bem mais valioso, que é seu filho, que você leve para qualquer hospital ou leve para qualquer cirurgião. São coisas que requerem uma destreza enorme, né?
Eu me lembro a primeira cirurgia do Riad, o médico me falando do tamanho do coração. Ele tinha 1 ano e meio. E ele falou, Temer, o coração de uma criança é exatamente do tamanho da mãozinha dela. Então, o punho fechado é o tamanho do coração da criança. Então, você imagina uma criança de 1 ano e meio, o punho fechado, o tamanhinho que é, tão pequeno, e o médico ter a habilidade suficiente para fazer uma alteração interna do coração. Então, não dá para ser em qualquer lugar, não dá para ser em qualquer equipe. É preciso, sim, buscar os apoios necessários para que se garanta o tratamento da maneira adequada. Não é fácil. Você falou aí de alguns milhões, né? Sim. Esse tratamento do Riad gerou uma guerra judicial com a minha operadora de saúde. Sou impedido de falar o nome dela, mas uma hora eu vou poder falar. Mas é um valor que superou 5 milhões de reais. É óbvio que não é regra, né? O caso do Riad complicou muito, envolveu o transplante. Ele fez 4 cirurgias neurológicas, então, assim, a coisa foi por um lado muito complicado. Mas a sua iniciativa de fazer isso, de tornar isso um projeto, assim como eu tenho tentado através das redes sociais, que leva o nome do livro que eu escrevi, eu acho que é de fato uma missão, né? Eu me sinto assim, muitas vezes as pessoas que fazem contato, elas já fazem contato se desculpando. Olha, desculpa eu te incomodar, e eu sempre falo, não é incômodo nenhum, conta comigo, é minha obrigação, é meu papel. Eu recebi, de graça eu recebi, de graça eu tenho que dar, né? Então, é mais ou menos a tônica, e por mais sofrimento que isso traga, porque nos faz reviver toda essa história, eu de fato encaro isso como uma missão, acho que a gente tem isso como obrigação. Ô, Temer, eu penso, você falou exatamente tudo o que eu penso, sabe? Eu sempre comento que uma vida inteira de joelhos, para mim, teria muito pouco para agradecer todas as bênçãos que a Luísa trouxe para a nossa vida, entendeu? Então, acho que isso que eu faço é muito pouco. E eu tento, esse mesmo discurso que você usa no sentido que é seu mesmo, sabe? É o que eu tenho para mim. Porque é o que eu tento falar para as pessoas quando procuram. Eu falo, olha, é tão difícil que assim, talvez o que eu faça por você seja muito pequeno diante de tudo que as pessoas vão viver, né? Essa ajuda, essa maneira de orientar, até mesmo agora, esse mês, tanto se fala em cardiopatia congênita, e por isso eu querer conversar com você esse mês, de pedir às pessoas para realizarem um ecofetal. E a gente sabe que é fácil falar quando são para as pessoas que têm um emprego, que têm alguma condição de fazer. E é difícil olhar para a maioria da população, né, Temer, que não tem condições. Então, a gente sempre tenta buscar um meio de uma ajuda, né, de uma doação, de inserir essa paciente em uma fila para que ela consiga mais rápido. É difícil, né? A gente sabe que para a maioria das pessoas é muito complicado. Existe o lado da saúde pública, que é um problema para todas as áreas, em especial para os cardiopatas. É assustador pensar, e é um dado oficial isso, de que mais de 80% das crianças que nascem com cardiopatia congênita não recebem o tratamento. Nós estamos falando em 80% de crianças que teriam a chance de viver, que a Luísa teve e que o Riad teve, e que acabam morrendo porque não recebem o tratamento adequado. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma família aqui de Guaratinguetá, que é próximo a Taubaté, onde eu moro, e que o filho nasceu com SHCE, a mesma patologia aí da Luísa, e já tinha uma ordem judicial de transferência para São Paulo. A criança não foi transferida, o tempo foi passando,
Quando ele falou comigo, a criança já tinha 16 dias de nascida. A gente sabe que a primeira intervenção deve acontecer nas 48 horas. E quando, de fato, saiu a transferência, a criança morreu dentro da ambulância. Eu te falo sem nenhuma demagogia, cara, que quando eu recebo essas notícias, é como se fosse um filho meu. Porque é extremamente doído, extremamente pesado, insano, desumano, você pensar que uma vida de uma criança se perde porque um secretário de saúde de uma cidade não cumpre uma ordem judicial. Então, a gente, num país como o nosso, que a gente paga tanto imposto, né? Hoje eu sou empresário, tenho a minha empresa, quase 30% de tudo que eu produzo de receita eu deixo para o governo. E eu não tenho um benefício sequer do governo. Nenhum. Meu filho estuda em escola particular, eu tenho que ter plano de saúde, eu tenho que morar em condomínio porque não tenho segurança. E para aquelas pessoas que não têm condição de ter uma situação como essa, o imposto que eu pago como empreendedor não gera um resultado prático na vida dessas pessoas. Então, isso é uma coisa que tem que mudar, isso é uma coisa que a gente tem que lutar. Eu brigo e eu corro de todas as maneiras para tentar ajudar nesse sentido. Somos muito limitados, né, Fábio? A gente não tem o alcance que a gente gostaria, nem o poderio que a gente gostaria para poder ajudar de forma mais efetiva. Mas, de fato, é muito desumano você se colocar no lugar de um pai, de uma mãe, de uma criança que morreu, não porque o tratamento aconteceu e, infelizmente, a criança não reagiu da forma adequada, mas porque sequer ela teve a chance de lutar pela própria vida, né? Então, isso sem demagogia nenhuma, é uma coisa que me mexe muito comigo, cara. Cada notícia dessa que eu recebo, eu choro junto. O Temer, eu compartilho com você, sabe? É muito difícil. Até, a Bianca sabe, e a gente também deve receber por mês na página da Luísa, que ela tem uma paginazinha também no Instagram, que foi uma página que no momento das cirurgias da Luísa, na realidade, no momento da última cirurgia dela, em 2018, que a gente fez uma corrente de oração que reuniu gente de todo mundo. Então foi uma página que para a gente deu muita força como pessoa, tanto porque minha família é de Pernambuco, a família da Bianca é do Rio de Janeiro, então a gente acabava conectando as informações e também recebendo aquele carinho das pessoas através da página da Luísa. E a gente recebe aí por mês inúmeras mensagens de mães que têm o mesmo diagnóstico da Luísa e que quando a mãe fala que não tem plano de saúde, para a gente já começa a sofrer, porque a gente já sabe que com plano de saúde, a batalha que a gente teve que travar já foi assim gigante. Sem plano de saúde é muito, muito maior. Então eu falo assim, muitas vezes a gente fica até assim de tratadas, né? Porque como você falou, a gente queria ter um poder maior, a gente queria afetar mais pessoas, mas a gente não consegue. Acho que as pessoas é ruim isso, porque é como se as pessoas tivessem que passar por isso para fazer alguma coisa, né? Cara, eu tenho conversado com muitos amigos, né? Recentemente eu bati um papo longo com o Dr. Paulo Scaff, que é
presidente da Fiesp, que eu faço parte, e no sentido de mobilizar políticas públicas para auxiliar nessa questão das cardiopatias. Porque eu vejo que São Paulo é um centro de excelência nesse tipo de tratamento. Médicos brasileiros que são expatriados, tamanha competência que eles têm, como é o caso do Dr. José Pedro. Sim. Né? E precisava ter só um pouco de incentivo por parte do governo, de modo geral, tanto o governo estadual como o governo federal, de ter uma política mais atuante para ter o encaminhamento correto dessas crianças para esses centros de excelência, auxiliando, obviamente, e subsidiando os tratamentos nos grandes centros. Então, eu acho que está mais do que provado agora, nessa época de pandemia, que existe, sim, recursos para mobilizar uma estrutura quando é necessário. Né? Foi investido aí mais de 1 bilhão, né, de recursos só nessa história aí da pandemia, agora no último relatório que eu vi, de hospitais que sequer estão sendo utilizados de fato. E se esse recurso estivesse sendo canalizado para a coisa certa, quantas crianças não poderiam se curar de câncer, não poderiam se curar de uma cardiopatia complexa, e de tantos outros problemas que essas crianças passam. Eu acho que é um dever, sim, do Estado, é um dever, sim, dos governos, bancar o tratamento dessas crianças que não têm acesso. Eu acho que muito que bem, famílias que têm a possibilidade de ter um convênio médico e elas próprias, por recursos próprios, bancarem os seus tratamentos, é legítimo. Eu posso pagar um plano de saúde, você pode pagar um plano de saúde, mas o governo tem que olhar pelos mais vulneráveis, né? E a gente não vê isso na prática. Então, pessoas desinformadas, de localidades remotas, né, na grande maioria das vezes, sequer tem condição de fazer os exames periódicos de acompanhamento, porque teria que se deslocar para o grande centro. E como é que faz isso? O cara lá do Maranhão, ele não tem recurso para pegar um avião a cada 1 mês e meio e vir para São Paulo fazer exame de rotina. Você bem sabe isso. Quando tudo dá certo e a criança está bem e graças a Deus está evoluindo positivamente, mesmo assim, continua a necessidade de medicações, continua a necessidade dos exames periódicos, e as pessoas não têm acesso porque não têm condição financeira. Então, eu tenho lutado na força que eu tenho conseguido com as pessoas que eu tenho acesso, inclusive... Temer? Uma possibilidade... Oi. Tá, melhorou o áudio. Deixa eu arrumar aqui. Hoje a gente tem uma possibilidade real... Alô? Voltou. Hoje a gente tem uma possibilidade real de acesso a algumas autoridades pelas redes sociais, né? Eu já enviei mensagens para autoridades que me responderam, LinkedIn, Facebook, o próprio Instagram, e eu acho que a gente tem que lutar por isso. Eu tive a felicidade de poder entregar um livro para o presidente Bolsonaro, num evento lá no Fiesp. Falei da causa para ele, da necessidade de se investir nisso, políticas públicas concretas para fazer esse tipo de aproximação, porque ainda muitas crianças acabam falecendo por falta de acesso, e isso eu acho que é muito cruel. Muito.
Ô, Temer, o pior é exatamente isso. A gente vê criança morrer por falta de assistência. Isso é inadmissível, Temer, nos dias de hoje, né? Não é uma criança que a gente não está dando nem a oportunidade da criança sobreviver. Eu acho que negar o tratamento, a possibilidade do tratamento para uma família que quer tentar que seu filho consiga sobreviver é a coisa mais cruel que pode existir. Então, isso é uma coisa muito complicada, é uma realidade, é necessário que a gente fale disso cada vez mais e que, além de falar, a gente possa erguer uma bandeira para que essa realidade mude. Porque é aquela frase batida que parece piegas, mas que é verdadeira, né? Juntos somos mais fortes. Então a gente tem que unir forças mesmo e cobrar isso, né? Cobrar, pedir, solicitar, sensibilizar, tirando aí todos os defeitos que possa ter o atual governo federal. Eu vejo que eles são muito sensibilizados pelas causas em termos de saúde, né? Você vê aí o programa A Lei do Autismo, algumas vitórias nesse sentido. A Força Aérea, que voltou a fazer o transporte dos órgãos, que tinha sido retirado no governo da Dilma. Então, são coisas... A Central Nacional de Transplantes, cara, que de fato funciona, né? Eu sou prova disso. Você viveu, né? Eu vivi isso, funciona mesmo, é uma entidade muito séria. Por uma coincidência do destino, eu peguei um avião para uma viagem de trabalho, depois de tudo que passou, e aí eu estava sentado na minha poltrona e ouvindo duas senhoras conversarem na fileira de trás, e a pessoa era a coordenadora geral da Central Nacional de Transplante. E aí eu pude conversar com ela, parabenizar. Então, a gente tem que lutar cada vez mais por isso. Ô, Temer, e eu te falo assim, que a gente está recebendo aqui várias mensagens das pessoas falando, contem com a gente para o que precisar, sabe? Eu acho que é uma questão mesmo da gente... a gente tem que começar a se posicionar. Eu não estou falando eu e você, mas as pessoas de um modo em geral, né? Elas têm que começar a se posicionar, né, a favor dessas políticas, tem que começar a cobrar mais das autoridades, né? A gente tem que cobrar o que você está falando. A gente paga milhões de imposto e não cobra, a gente tem que cobrar. A gente tem que certificar que o serviço que está sendo proposto está sendo oferecido. Exatamente. Eu acho que A Luísa chegou aqui. Ah, que belezinha ela. Tá bonitona ela, de colar Tá. e tudo, né? Já tá perdendo até dente, ó. Eu vi. Ô, Temer, fala o nome do seu livro que estão perguntando aqui, porque a gente tá chegando ao final aqui. O livro, o título, ele veio da ideia da quantidade de milagres que, notadamente, no caso do Riad, aconteceram, né? Então, ele tem o nome de O Colecionador de Milagres. Riqueza. Tu viu, né? Chegou a outra aqui, ficou com ciúme. Esse é riqueza. Vai fazer não mais tem... um, Fábio, não? Oi? Então, Temer, eu falei pra Bianca, a gente tá tentando aí. Vamos, vamos pro próximo. Vamos povoar esse mundo. Eu queria que você me respondesse uma pergunta que sempre me fazem e eu respondo. E para ter o segundo, a gente tem medo ou não tem de vir com cardiopatia? Cara, era de comum consenso meu e da Verusca que tivéssemos um segundo filho, né? Sim. Pela importância do irmão na vida do outro. A Verusca tinha muito receio, sim, de que viesse. A gente sabe que quem tem filho cardiopata tem 10% mais de chance de ter outro filho cardiopata do que um casal que não tem filho cardiopata.
E aí um dia eu conversando com ela, assim como ela me deu uma palavra muito sábia naquele momento, eu dei uma palavra para ela no sentido de, vendo o Riad hoje, da forma como ele está, se você soubesse antes que ele teria cardiopatia, você não queria tê-lo como filho? Então, eu acho que é a pergunta que você tem que fazer, porque independente dos problemas, do sofrimento, da luta que foi, é uma delícia ser pai e mãe do Riad, né? Então, a partir dessa conversa, ela entendeu que, de fato, se tivesse que enfrentar um problema desse novamente, a gente ia fazer da mesma forma. Então, eu acho que essa é a principal mensagem, né? Problemas todos têm. Infelizmente, nós tivemos aí logo no nascimento, mas a gente sabe de muitos pais que têm filhos saudáveis e depois tem um problema de leucemia, tem um problema de qualquer coisa desse tipo. E nos cabe, como pais, enfrentar isso de mãos dadas, né, cara? Eu acho que não tem outra situação. Não tem sofrimento que seja maior do que o amor que pai e mãe têm por seus filhos, né? Então, eu passaria tudo de novo, se fosse preciso, para poder ter o Riad, assim como, graças a Deus, ele está com a gente hoje. Temer, eu falo mesmo, viu? Eu acho que a gente sempre teve um receio aqui em casa também, a Bianca, no segundo filho, de ter uma cardiopatia, mas a gente pensa igual. Se eu soubesse que o nosso filho, né, se eu já soubesse, né, eu não iria deixar de ter, eu não deixaria de ser pai, eu não deixaria de ser mãe. Então, assim, que tudo aconteça como Deus quiser, sabe? Se a gente tiver uma terceira filha e ela vier com cardiopatia, vai ser amada do mesmo jeito, a nossa luta vai ser intensa ou maior do que foi com a Luísa, e eu, assim como vocês, eu e a Bianca, assim como vocês, a gente, em hipótese alguma, queria ter vivido outra situação. Depois do que a gente viveu, de como a história da Luísa nos fortaleceu como casal, como família, até mesmo da se ter entrado em nossa vida, por causa de tudo que a gente viveu como pais da Luísa, sabe? Então, acho que é algo de uma dimensão que, como você falou, tem que viver, né? Tem que ser pai, tem que ser mãe. Antes de ser pai de um cardiopata, não é nem nesse sentido, é no sentido de ser pai, né? De a paternidade. Você é um cara que está aproveitando aqui para te agradecer, que me inspira lá desde quando tudo começou, exatamente por estar atrás disso, sabe? Por se incomodar com essas coisas que são ruins, não estar só preocupado com o que a gente vê, preocupação com as outras crianças, porque para a gente dói, para a gente que é pai de um cardiopata, dói muito. Então, eu só posso te agradecer pela maneira como você e a Verônica, que eu não conheço. Porque às vezes que eu me encontrei com você e com o Riad. Eu só posso agradecer a maneira que vocês tocaram a nossa vida. Eu reconhecer em você uma pessoa que não se deixou vencer pelo vitimismo, pela falta de oportunidade, que não se deixou vencer por um diagnóstico difícil, por uma cardiopatia muito mais rápida, até que a da Luísa um caso extremamente complicado. As pessoas podem acompanhar depois aí no seu... que foi o caso do Riad. Assim, eu sofri, mas eu tenho certeza que você sofreu muito mais. Eu não estou medindo o sofrimento, mas eu vivi intensamente muito do que você falou. E assim, eu só posso te agradecer, a gente só pode te agradecer por tudo que